Escutei algo que me gelou a espinha. Chamo Paulo Henrique Garcia e quero contar algo que ocorreu comigo há alguns anos atrás. Na época eu tinha 18 anos. Havia me mudado para Salvador com a minha família, pois meu pai havia sido transferido pela empresa onde trabalhava. As coisas estavam correndo bem a princípio. Então, passado um tempo, teve um dia voltando do colégio, eu vi um cartaz na porta da igreja dizendo que precisava de um zelador. Como eu estava procurando um bico para ajudar nas despesas de casa, decidi me candidatar. Depois de conversar com o padre, ele decidiu me dar uma chance. E eu comecei a trabalhar no mesmo dia. Meu turno seria das 3 da tarde até as 9 da noite. A igreja fechava às 19 horas. Então eu tinha 2 horas para limpar o chão, os assentos, até terminar o dia de trabalho. Foi tudo tranquilo no primeiro dia, mas não demorou para tudo mudar, pois já no meu segundo dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Cícero, eram mais ou menos umas 8 horas da noite e o padre havia ido jantar na casa de um amigo. E eu fiquei sozinho na igreja terminando a faxina. Estava tudo bem silencioso e vazio à noite, dando um clima até meio sinistro. Porém, isso seria o de menos, pois as coisas iriam piorar muito. Em determinado momento, eu tive que ir no armazém da igreja buscar alguns produtos de limpeza. Quando voltei, tomei um susto que quase me fez deixar cair tudo no chão. Em uma das fileiras dos assentos, eu vi uma mulher vestida toda de preto. Ela estava ajoelhada e chorando muito. Naquele horário, a igreja já estava fechada e não poderia entrar ninguém. Na hora eu pensei que tinha deixado a porta aberta. Então me aproximei, meio sem jeito, e falei assim para ela: desculpe, senhora, mas a igreja já está fechada. A senhora pode voltar amanhã a partir das 7 horas? Cícero, a mulher não deu nem bola. Continuou com a cabeça baixa e chorando sem parar. Percebendo o estado dela, eu resolvi deixar ela lá com seu sofrimento. Afinal, ela não estava fazendo nada demais. Assim que eu fosse embora, eu pediria para ela sair comigo. Continuei então com os meus afazeres na igreja. Logo nem lembrei que ela estava ali. Foi aí que do nada comecei a escutar alguns passos pela igreja. Na hora eu olhei para a direção dos sons e não havia nada. Não havia ninguém. Olhei novamente na direção onde estava a mulher, mas ela havia sumido. Eu já estava confuso e assustado. Então eu corri para trás da igreja, pois era de lá que vinham os passos. Até pensei que poderia ser a misteriosa mulher que havia ido lá. Mas nada, não havia ninguém lá. Voltei ao saguão das missas e chequei todas as portas. E para o meu espanto, todas estavam trancadas. Foi aí que eu escutei algo que me gelou a espinha. Era a voz de uma mulher perguntando onde estava o seu filho. Aquela voz vinha do altar da igreja, ao fundo do salão. Virei rapidamente, mas novamente lá não havia ninguém. Foi apavorante. Eu baixei a cabeça, fechei os olhos, respirei fundo. Eu abri novamente, avistei algo macabro. Era um vulto preto andando entre os bancos do saguão. Foi muito rápido, pois em poucos segundos sumiu. Desapareceu diante dos meus olhos. E nem preciso falar que eu fiquei aterrorizado. Me virei e saí correndo em direção à porta da saída. E acabei dando de cara com o padre bem na porta. Estranhamente, ele estava muito abatido e triste. Eu perguntei o que havia acontecido. Com lágrimas nos olhos, ele falou que a sua mãe havia falecido naquele dia. Naquele momento ele estava voltando para pegar umas coisas para ir para a cidade onde ela morava. Já mais calmo e ao mesmo tempo triste pela situação dele, nem lembrei da situação macabra que eu havia passado alguns instantes antes. Acompanhei o padre para ajudá-lo. Foi aí que no caminho pelo saguão, lá estava novamente aquela mulher, ajoelhada no banco. Mas o que eu estranhei é que ao passarmos por ela, o padre a ignorou. Ele não a viu.
Já eu voltei a sentir um frio na espinha ao encarar ela fixamente. E ela virou lentamente a cabeça, olhou para mim enquanto tirava o véu negro que cobria o seu rosto. Nessa hora, eu arregalei os olhos. Quase tropecei com susto. Aquela mulher estava pálida e os seus olhos encharcados em lágrimas. Mas o mais aterrorizante eram os seus olhos, que mais pareciam 2 buracos negros sem vida, junto ao seu rosto todo desfigurado. Eu fiquei mudo. Decidi não dizer nada para o padre, com medo que ele achasse que eu estava fazendo brincadeiras de mau gosto. Mas confesso que o medo que eu senti foi absurdo. Eu queria sair dali o mais rápido possível, mas não podia deixar o padre sozinho naquele momento. Eu acho que eu nunca senti tanta angústia como naquele momento. Depois de um tempo, o padre começou a fazer as malas. Nisso, ele abriu uma gaveta e pegou uma foto, se virou e mostrou. Meu sangue gelou novamente. A mulher da foto era a mesma que estava chorando de joelhos no saguão da igreja. Nisso o padre falou que aquela era sua mãe. Ele havia tirado aquela foto quando ele foi transferido para a cidade onde morávamos. Ele confessou, com a voz embargada, que ela sempre pedia que ele fosse visitá-la, mas sempre estava ocupado e não conseguia ir. Enfim, ele pegou as coisas e saímos daquele local assombrado. O padre foi então para o enterro da sua mãe. Fiquei durante 2 dias responsável pela igreja, mas nesse período eu trabalhei somente durante o dia, quando a igreja ainda estava aberta ao público. Quando o padre voltou, eu resolvi pedir demissão. E depois disso eu resolvi a igreja somente aos domingos na missa, mas ainda morro de pavor. Nunca vou esquecer aqueles olhos enegrecidos que me dão certeza que existem várias coisas que só podem ser além da imaginação.